aprender a fazer, aprender a fazer, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Eu mudei as ordens aqui, tá? Eu dei uma leve explicação de cada uma dessas coisas. E lembra que eu falei para vocês que eu achar assim, a ordem que eu coloquei aqui, na verdade, eu acho que precisava de ser aprender a ser, a primeira coisa que eu acho mais importante. Então, hoje nós vamos começar nesse tópico aí. A aula de hoje trata-se de aprender a ser. Daniel, pode passar os slides lá para aquela parte, Daniel. Isso, nós vamos aprender. Hoje, nossa aula, se você tem o seu caderninho, é muito bom que você tenha um caderninho e a sua Bíblia. Por quê? Porque os versículos que a gente fala, você pode estar anotando, né, na tua Bíblia, me ajudando a ler aqui, e também um caderninho para vocês fazerem anotação. Tem gente que não gosta de fazer anotação porque gosta de ouvir e depois anotar. Tem gente que aprende anotando, né? Tudo vai falando anotando. Então, vocês ficam à vontade, mas seria muito bom se vocês estivessem anotando alguma coisa, tá bom? A Catiele ergueu a mão, quer falar, Catiele? Não? Não, não, professora, eu acho que foi engano. Ah, tá bom. Boa noite, Fábio. Aí, muito bem. Então, nós vamos aprender o primeiro pilar do desenvolvimento pessoal, que é aprender a ser, né? Eu não sei como que é agora, faz tanto tempo que eu não trabalho fora de casa. Trabalho muito, mas trabalho em casa, na costura e no ministério junto com meu marido, né? Mas eu não trabalho em empresa, mas eu já trabalhei e eu lembro que quando eu ia fazer uma entrevista de emprego, não sei se ainda eles usam isso, mas eles olhavam para mim e falavam assim: quem que é a Sônia? Fala um pouco de você. Pensa numa hora que eu ficava muda. Eu falava, mas o que eu vou falar de mim? Na verdade, nós temos dificuldade de identificar o que nós somos de fato, quem nós somos, quem sou eu. Vocês lembram que na aula de desenvolvimento pessoal, eu falei muito sobre isso, né? Falei que era para vocês fazer uma tarefa de vocês mesmos escrever lá nas suas anotações, tudo que vocês lembrar de vocês. E é engraçado que agora, não sei se vocês têm visto no Instagram, uns vídeos de pais que eles colocam a criança lá na câmera e fala para ela assim, fala tudo que você é, né? E eu vi dois vídeos. Um era um menino, né? E ele falou, eu sou amoroso, eu sou inteligente. Ele falou bastante coisa boa. E ele repetiu umas 3 vezes, eu sou amoroso, porque eu acho que é a coisa que ele mais ouve os outros dizer dele, né? Que ele é amoroso. Depois ele falou, pode vir, pai. Então, aí no final do vídeo, eles falam que tudo que a gente fala para o filho, né, afirma na mente deles, eles vão, vai ajudar eles também a desenvolver isso neles, é, que não seja também uma coisa mentirosa, né? Que fala assim, você mas você tem comportamento que a criança não é aquilo, mas naquele momento ela está se comportando dessa forma. Então você tem que colocar bem para ela falar, olha, você não é assim, mas agora você está fazendo uma coisa que não está aparecendo com você, essa atitude, né? Então é uma forma da criança também ter uma autoestima. E eu já vi uma meninazinha também falando sobre ela, e ela estava mais confusa. Mas a verdade é que eu tinha dificuldade de definir quem eu era.
E eu não sei se vocês têm essa dificuldade, mas aqui a gente em aprender a ser mostra para gente que a circunstância não pode definir quem eu sou. Então, o primeiro passo para a gente começar a identificar quem sou eu, né? Quem sou eu? Às vezes você fala, eu moro, a primeira coisa, eu moro aqui, no meu caso, em Cornélio Procópio. Aí você vai falando tudo relacionado a outras coisas, né? Eu sou esposo do pastor Valdir, eu tenho 3 filhas, 2 netos, e a gente vai falando coisas que se relacionam, que a gente é realmente, mas que relaciona com os outros. Mas quando você volta para dentro de você, quem eu sou mesmo? Então a gente tem essa dificuldade em identificar quem nós somos de fato, ajuda a gente a crescer. Porque eu falei para vocês esses dias que a medida nossa primeiro é a gente mesmo, né? Ver em que ponto você está e em que ponto você precisa chegar. E depois o nosso modelo, o nosso alvo é ser parecido com Jesus. Então ele é o padrão, ele é a medida certa. Se você olhar para ele, você imitar ele, você está no caminho certo de crescimento e desenvolvimento pessoal. No livro de Mateus, capítulo 13, o Fábio pode ler para mim, por favor? 13:55. A gente vai ver aqui como Jesus. Eu queria que o Vitor abrisse em Marcos 6:33 também. A verdade aqui é que as pessoas, eles falavam sobre Jesus, sobre o que eles via ali, né, fisicamente, que ele estava fazendo. Mas a definição de quem era Jesus para eles não tinha nada a ver de quem de fato era Jesus. Lê para mim, Fábio. Mateus 13:55, irmãos. Ok, diz assim: Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? Então, ali tudo que foi falado era relacionado. Esse aí não é o filho do carpinteiro, filho de Maria, irmão não sei de quem, né? Então é igual eu falei que eu me defini às vezes. E não falou nada sobre quem ele era de fato. Ele falou, relacionava o que ele era com as pessoas que faziam parte daquele círculo que ele vivia, né? Da mesma forma, em Marcos 6:33. Lê para mim, Vitor, por favor. Ok, é Marcos 6,3. Ah, é 3, ó, desculpa. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Tá vendo? Então, eles estavam olhando o que ele fazia, né? Porque no livro de Marcos, o livro de Marcos mostra Jesus como servo. Você pode ver que servo não tem genealogia. Mateus mostra Jesus como rei, então ele começa a genealogia mostrando ele como filho de Davi, da linhagem de Davi, né? A genealogia de Cristo. Depois em Lucas mostra ele como filho do homem. Então mostra desde começa lá em Adão, que é o homem, né? O primeiro homem, e chega lá nos pais terrenos dele, mostrando que Jesus se tornou homem. No Evangelho de João, mostra Jesus como filho de Deus. Já começa falando que ele era o Verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Então, se você for ver quem Jesus era, tinha tanta coisa para falar, né? Tanta coisa para falar do que ele fez, e na verdade eles resumiram aqui no livro de Marcos. O livro de Marcos mostra Jesus como servo. E o servo não tem genealogia. Dos 4 evangelhos, o livro de Marcos é o único, e o de João mostra ele como filho de Deus. Não tem genealogia também, porque Deus não tem genealogia.
E o Marcos, ele não tem genealogia também, porque o servo, naquela época, o servo, o escravo, ninguém queria saber quem que era o pai dele, o vô dele, o bisavô, o tataravô, né? Servo era servo, era comprado para trabalhar. E Jesus, ele veio para servir, para ser servo. Então, o livro de Marcos mostra Jesus como servo, e ele começa o livro, Jesus já trabalhando, já fazendo coisas, já servindo. Então, é muito interessante esse fato que o livro de Marcos aqui, ó, os primeiros 6 capítulos do livro de Marcos, Jesus estava fazendo um monte de coisa já, né? Curando enfermos, já fazendo, ele dá início. Deixa eu ver, se vocês estão com o livro aí, com a Bíblia, abre o livro de Marcos para vocês verem. Marco, lá no primeiro capítulo, capítulo 1 de Marcos, né, fala assim, ó, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Só mostra ele aqui que é Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que vos envio o meu anjo ante a tua face e o teu caminho diante de ti. Aí começa a falar, que falou de João, que veio na frente, né? No capítulo 1, aí ele já começa a trabalhar, já entra em Cafarnaum, já começa a fazer os milagres dele. E quando eles foram definir Jesus, mesmo sabendo que ele era um servo, que ele é mostrado como filho de Deus, porque ninguém fazia, o próprio Nicodemos disse, ninguém faz as coisas que tu fazes se Deus não for contigo. Então, até um homem que era ignorante sobre o Evangelho e era muito preso em religiosidade, ele entendia que algo diferente tinha naquele homem chamado Jesus. Mas o povo, a multidão que estava seguindo, respondeu, olha, falaram, olha, aí ele não é esse o carpinteiro, olha como que eles se referiram a Jesus. Não é esse o filho do carpinteiro, filho de Maria, e os seus irmãos não estão aí, agora ele está aparecendo do nada. Então as pessoas resumiram o que Jesus era, mas o que nós aprendemos com isso é que a circunstância não define quem eu sou de verdade, porque na verdade o que eles estavam falando ali não era nada, era verdade, né? Que ele era filho de Maria, os irmãos dele estavam ali, mas aquilo ali não era ele. Essa definição não representava ele realmente quem ele era. Então, a circunstância que você está inserido, a definição que os outros fazem de você, não é você. Você tem que descobrir quem que você é. O que as pessoas pensam de mim não pode definir quem eu sou também. Às vezes a gente fica tão preocupado em fazer uma boa performance, né, para que as pessoas vejam, olha, essa pessoa aí é assim, e na verdade a gente só descobre realmente quem nós somos quando a gente está longe de todo mundo que a gente conhece, que poderia estar nos julgando, quando a gente está sós no meio de outras pessoas, ou quando a gente está sozinho conosco, a gente vai descobrir quem nós somos de verdade. Quando a gente está diante de uma situação, também a gente vai descobrir. Então, não deixa para você descobrir a sua personalidade, o seu temperamento, o seu caráter, na hora que você está diante de uma situação que você vai ter que fazer uma escolha, tomar uma decisão, mas você já vai trabalhando você e fala, olha, eu já vi pessoas falar assim, olha, eu sou um cara nervoso e se isso aí tivesse acontecido comigo, eu não sei o que eu faria, eu teria matado uma pessoa. Então, essa pessoa que fala isso, ela já se conhece um pouco, né? Conhece o temperamento dela, que é muito explosivo, então o que que ela tem que fazer? Se ela é uma pessoa sábia, se ela tem sabedoria, ela já tem que ir domando o temperamento dela e se preparando assim, ó, para que, porque isso vai acontecer, então eu preciso estar preparado
para eu melhorar eu mesmo, porque eu não vou mudar as pessoas. Eu não posso mudar as circunstâncias que me cercam. Se eu sair na rua e de repente você se depara no trânsito com alguém que está mal-humorado e essa pessoa te ofende, essas coisas você não tem controle sobre isso. O que você pode controlar é quem você é, saber quem você é e qual atitude você deve tomar nas diversas circunstâncias. Isso é crescimento. Nós temos que evoluir e crescer como pessoa, como servos de Deus e como ser humano, tá bom? Então Jesus, o que ele, a circunstância, o que pensavam dele não era, apesar de estarem falando a verdade, ele era filho de Maria, o padrasto dele, José, era o carpinteiro, os irmãos viviam ali, mas isso não definia, não podia definir ele. Pode passar, Daniel. Então, o que pode, né? Como nós podemos nos definir? Vamos ver aí. Tá demorando aqui. Ah, tá. Preciso de autoconhecimento. Primeiro, saber quem de fato sou me ajuda a desenvolver-me comparando comigo mesmo, tá? Então, eu vou comparando assim, como eu estou hoje, né? Como eu sou hoje como pessoa. Olha, eu ainda tenho essas falhas aqui no meu caráter, eu ainda tenho que melhorar isso no meu temperamento, eu tenho que melhorar isso, e você vai anotando coisas que você precisa melhorar, e não é só para você colocar uma máscara de que melhorou, mas pedir realmente, querer buscar a Deus e falar: Deus, eu preciso melhorar nessa área. Por exemplo, tem pessoas que não têm controle nos gastos e vive sempre é uma pessoa boa, é uma pessoa boa de se conviver, ama Deus, mas ela tem essa fraqueza de que compra tudo e depois não consegue, fica enroscado financeiramente. Então, se você identificar essas fraquezas em você, você pode trabalhar elas. Falar, olha, eu sou fraco nisso, então eu vou, o que eu tenho que fazer para melhorar? Pede a Deus, usa estratégias, busca uma estratégia, você sabe que Deus, ele abençoa, ele ilumina a gente para a gente desenvolver estratégias para a gente mesmo melhorar. Daí você vai olhar para você e você vai ver, eu não sou mais o mesmo. Não sou mais o mesmo do ano passado, agora eu estou com uma nova mentalidade, né? Então, o que você pode fazer para você se conhecer? Ó, aí tem algumas perguntas que você pode anotar e você colocar lá no seu caderninho de anotação. Primeiro, quais são as minhas habilidades? Deus deu habilidade para todo mundo. Isso sim é falar de você. Quais são as minhas habilidades? No que eu sou bom para fazer, né? Às vezes tem coisas que você sabe e você nem imagina que sabe, porque você não desenvolve as suas habilidades. Eu nunca que vou falar em público, porque eu tenho medo de ser julgado, dos outros falar que eu falei mal. Então, às vezes, você perde uma oportunidade de glorificar a Deus, de ensinar aquilo que você conhece, simplesmente porque você tem medo de ser julgado por alguém, por um ser humano, ao usar as habilidades que Cristo te deu, que Deus te deu. Então, procura saber quais são as habilidades e por que Deus me deu essa habilidade. Será por que Deus deu? Será que é só para me guardar comigo mesmo? Eu estava ouvindo um podcast esses dias sobre um cantor. Estava um cantor e uma pessoa falando com ele, e ele era convertido, aí ele foi cantar no mundo e depois ele arrependeu e voltou. Mas ele disse que os amigos dele, que era convertido, tudo está no mundo desviado. Por quê? Vocês podem ver
aqui no Brasil, tem muito, a maioria dos cantores que fazem sucesso, eles já vieram de alguma igreja evangélica. Eles aprenderam a cantar lá, a desenvolver o talento deles lá, as habilidades, e o sucesso, o desejo do sucesso, da fama, do dinheiro. O que aconteceu? Foram para o mundo usar a habilidade que Deus deu para eles para glorificar o Deus desse século. Então, é isso, ele falou isso e é uma grande verdade. Quantos que às vezes está servindo a Deus e sai para servir outro Deus, né? E usando a habilidade que Deus deu. Se você tem capacidade de falar bem, Deus está te dando essa capacidade para você usar para a glória dele. Não que você não pode, por exemplo, além de usar para a glória dele, você usar no seu trabalho, para o seu sustento, né? Porque o apóstolo Paulo, por exemplo, ele tinha uma habilidade de fazer tendas. E quando faltou recurso financeiro para sustentar o ministério dele, não só dele, mas também daqueles que estavam com ele, o que ele fez? Ele trabalhou fazendo tendas. Eu, por exemplo, eu tenho uma habilidade de costurar. E por anos a nossa igreja não tinha condição de pagar o pastor, né? E meu marido trabalhava sem ganhar nada lá. E a gente costurava junto, eu e ele, eu ensinei, falei, ele não tinha habilidade, mas ele desenvolveu, Deus ajudou ele para ele trabalhar junto comigo. Eu falei, isso aí está dando certo para mim, então vamos trabalhar junto. E a gente sustentou nossa família por acho que quase uns 15 anos. E agora ele já tem já a oferta dele, mas eu continuo costurando. Eu ajudo, com o meu dinheirinho eu posso fazer outras coisas, ajudar a obra de Deus e comprar algumas coisas para mim. E eu tenho certeza que essa habilidade Deus me deu para que eu pudesse ajudar nesse sustento, que a gente deixou tudo que a gente fazia, né? Meu marido tinha um mercado e ele fechou, deixou tudo para lá e começamos no nosso ministério. Então, nós não tinha nenhuma fonte de renda, fizemos isso pela fé mesmo. E a gente não tinha nada para se sustentar. E eu lembrei de quando eu era criança, eu sempre pegava a máquina de costura da minha mãe e alguns panos assim velhos que ela usava até para limpeza, eu recortava e tentava fazer alguma pecinha de roupa. Então, eu penso assim, Deus me deu essa habilidade para que eu pudesse me sustentar, mas eu nunca quis assim mais do que isso, em fazer outras coisas. Poderia, porque faz 30 anos que eu faço isso, eu poderia ter crescido nessa área, né? Mas eu queria só o suficiente para a gente viver e sustentar a nossa família, porque eu tinha que sobrar tempo para mim ainda acompanhar meu marido nas missões, trabalho fora, e cuidar das nossas filhas das coisas da igreja, ajudar ele. Então, Deus é muito maravilhoso quando Ele te dá uma habilidade, Ele quer que você glorifique Ele. Mas você tem que descobrir no que você é bom, né? Tem pessoas que é muito bom para desenhar, e quando a gente aqui na nossa igreja a gente caça-talento. A gente fica sempre procurando o que cada um sabe fazer para a gente poder colocar a pessoa para trabalhar, para ajudar. Ela se sente parte, né? Então, descubra a sua habilidade. Naquilo que você é bom, glorifica a Deus. Se é no teu trabalho, trabalha honestamente, faz o seu melhor, como se você estivesse fazendo aquilo para Deus, dá o seu melhor e também procura assim, puxa, essa habilidade eu poderia usar para o reino de Deus, né? Ou você pode usar o dinheiro que você ganha para ajudar alguém que está fazendo o trabalho de Deus, também isso é uma forma de você desenvolver essas habilidades.
Na parábola dos talentos, Jesus fala sobre isso, que ele deu um talento para um, 5 para o outro, 2 para o outro, 5 para o outro. E dois dobrou, né? E um enterrou o talento. E ele foi repreendido por Cristo. Então, descubra, o autoconhecimento vai mostrar quem eu sou hoje, em que ponto eu estou e aonde eu posso chegar. Se eu deixar Deus trabalhar na minha vida e eu buscar ajuda e querer melhorar, desenvolver, tá? O propósito de Deus, quando me criou da forma que sou, minhas características, meus temperamentos, até isso não foi assim uma coisa do nada, né? Ai, por que que eu sou assim, né? Então, às vezes, a pessoa reclama do cabelo e reclama da cor, e eu tenho o nariz assim, aí eu tenho a orelha assim. Então, eu penso assim que Deus, ele criou a gente de uma forma incrível e maravilhosa. Salmo 139 fala isso. Fala que o nosso corpo ainda é informe, e ele já via exatamente como a gente era, e no seu livro todos os nossos dias foram escritos quando nenhum deles ainda havia. Olha que coisa incrível. Então nós não somos um acidente, uma coisa do acaso. Ai, aconteceu, minha mãe teve eu. Deus, ele planejou a nossa vinda nesse mundo. E, e tudo que eu sou, da forma que ele me fez, é, ele se agradou de que eu fosse desse jeito, que você fosse do jeito que você é, o teu temperamento, né? Lembra que eu falei um pouco sobre temperamento? Depois a gente vai falar mais sobre isso na, na outra parte do desenvolvimento pessoal, mas o nosso temperamento, ele, olha, Deus precisa de homens coléricos no sentido de temperamento. O colérico, o que é? É uma pessoa que desenvolve muito, tem muita habilidade de liderança. Ele tem os pontos fracos? Tem, mas ele tem que ser trabalhado pelo Espírito Santo, né? Paulo era um homem, ele era, do temperamento dele era colérico, né? Ele era firme, ele era obstinado tanto no mal, quando ele não era convertido, mas quando ele se converteu, ele foi obstinado, dedicado, também quando ele estava servindo a Cristo, né? Aí você vai ver que Deus precisa de melancólico, de pessoas detalhistas, de pessoas que, que gostam de tocar, de, de fazer alguma coisa manual, e pessoas que são profundas, que têm um jeito assim de lidar com as outras pessoas. Deus precisa dos fleumáticos, que são pessoas tranquilas, calmas, né? Tem hora que está ali uma confusão, ele precisa que chegue uma pessoa tranquila para colocar a paz ali. Então, Deus, até o nosso temperamento, ele colocou em nós para ser usado para a glória dele. Vamos passar então, Daniel. Saber é a mesma pergunta, né? Saber, para vocês frisar bem, ó. Saber quem de fato sou me ajuda a desenvolver-me comparando comigo mesmo. Agora, uma coisa que eu vou falar aqui para vocês, antes da gente ler esse tópico de baixo, importantíssimo, coloca a nota aí, ó. Primeira coisa que você tem que perguntar para você quando você for fazer como é que fala, um raio-x de você, para descobrir quem você começa a ver quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo? Primeiro, quando você aceitou a Cristo como Salvador, você pode falar, eu não sou ninguém, né? Quem que eu sou? Eu nem sei o que eu vou falar. Se for falar, escrever uma carta sobre quem eu sou, uma redação, não sei falar. Aí, em Cristo, você se tornou filho de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Então, além de você era criatura de Deus, mas no momento que você aceitou Cristo como Salvador, você mudou de posição. Deus te colocou como filho, filho
Ele te adotou, ele me adotou. E o filho de adoção, ele tem o mesmo direito de herança do filho natural. Então, nós somos, por isso, co-herdeiros com Cristo. Significa nós vamos herdar com Cristo tudo aquilo que está reservado no céu. O que mais que nós somos em Cristo? A Bíblia fala em Romanos 8 que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Nós somos mais que vencedor. Outra coisa que a gente nós fomos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor. Cristo nos transportou. Então quem eu sou? Eu sou uma pessoa que vivia nas trevas e Deus me transportou. Hoje eu faço parte do reino de Deus em Cristo. Então eu sou fui transportado das trevas para a luz. Outra coisa que a Bíblia fala, nós somos sacerdotes reais, né? Nação santa, povo adquirido por Deus. Olha só. O que mais que nós somos? Nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Então, esse selo de pertencimento, o qual fala que nós não vamos ser confundidos, né? Na vinda de Cristo, nós não vamos ser confundidos, porque Deus não vai abrir o livro dele, deixa eu ver aqui se está escrito Sônia, nada disso. Deus sabe tudo. E nós temos a marca, né? A marca da promessa aqui, ó, o selo do Espírito Santo, que ele é o penhor, né? Que está em nós até a vinda de Cristo. Que mais que nós somos? Cidadãos. A nossa cidade não é aqui, nós estamos temporariamente, nós somos peregrinos, mas nós somos cidadãos do céu. Em Cristo nós somos cidadãos do céu. Nós fazemos parte da família de Deus, né? Então, poderia falar muitas outras coisas. Vocês podem pesquisar até na Bíblia, né? Pegar e começar a procurar quem eu sou, qual foi a nova posição que Deus me deu em Cristo, né? Em Cristo Jesus a gente foi transportado, tudo mudou. Nós fomos nascidos, regenerados. A primeira coisa que você vai anotar aí para você fazer, como tarefa, é anotar quem você é hoje em Cristo. Anota aí no caderno de vocês. Quem eu sou em Cristo. Não o que você é antes de Cristo, ou fora disso. Eu quero saber o que você acha, respaldado pela Bíblia, o que você acha que você é hoje em Cristo Jesus? O que foi que mudou na sua vida, né? E você acredita de fato nisso? E hoje você é filho de Deus, você é da família de Deus, você faz parte do reino de Deus, que você é uma nação santa, faz parte da nação santa, do povo adquirido por Deus, um sacerdote real e tudo mais. Você tem que crer nessas coisas, porque senão você não vai sentir que você é, né? E Deus, por que ele fez a gente? Procura saber por que isso. Por que ele me fez? Ele me fez assim porque ele quer usar cada característica minha para que o nome dele seja glorificado, engrandecido aqui. Porque, na verdade, quando a gente está em intimidade com Deus, cheio do Espírito Santo, trabalhando, meditando, fazendo o que agrada a Deus, fazendo Deus sorrir, sabe o que acontece? É como se a gente estivesse materializando fisicamente Deus aqui na Terra. A Bíblia fala: ninguém jamais viu a Deus, mas quando amamos uns aos outros, é manifestado, né? O amor de Deus é manifestado através de nós. Então, como posso fazer Deus sorrir com tudo que sou? Agora eu vou passar para as meninas
Catiele, João 14:15. Quem tá aí mais, Daniel? Ajuda eu aqui que eu tô com o celular hoje também. Eu só tô vendo o Vitor e o Fábio, você A e a Lídia, a Milka, A Lidinha tá Raquel. aí? A Lidinha vai ler para mim o Hebreus 11:6, a Raquel, Salmo 33:13 até o 15, e a Milka pode ler Números 6:25. Vamos assim? Daí todo mundo anota esses versículos no caderninho de vocês, e depois você vai ler apenas um, e aí você tem anotado para você ler depois, tá bom? Então, esses versículos, como eu posso fazer Deus sorrir? Então, vamos no João 14:15. É a Catiele que pegou o João 14:15. Calma aí, povo de Deus. Quem já achou, então, pode ir lendo. Quem já achou, Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. tá? Ó, uma das coisas que pode fazer Deus sorrir, gente. Esse versículo é muito bom. Ele e os que vêm antes e depois. Fala assim, se você, primeiro ele fala, não é esse não, na verdade é outro versículo, mas esse também, ó, se me amar, vai guardar os meus mandamentos. Quer dizer, não tem jeito de você amar Deus e desobedecer o que ele faz, o que ele fala, né? E aí, eu estava lembrando daquele outro versículo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não guardar no sentido de decorar, é guardar no sentido de fazer. A Bíblia fala: esse é o que me ama, e o que me ama é amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Tá vendo que coisa linda? Então, se você tem os mandamentos de Deus e guarda, você vai fazer Deus sorrir, se você estiver fazendo a vontade dele. Quem está com Hebreus 11:6? Eu. Pode ler, Lídia. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tá vendo? A outra maneira de fazer Deus sorrir é ter fé. Ter fé, essa lista de coisas que eu passei para vocês está na Bíblia. Eu não coloquei os versículos aqui, porque é bem conhecido e você pode, se você anotou, você pode procurar os versículos depois. Mas se você não tiver fé, não acreditar de fato que você foi transportado das trevas para o reino da luz, que você foi selado pelo Espírito Santo da promessa, que você agora é filho de Deus, cordeiro com Cristo. Se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus, não vai fazer Deus sorrir. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador, quer dizer, é aquele que recompensa aqueles que confiam nele. Salmo 33, de 13 a 15. Quem está com ele? Professora, eu perdi a conexão aqui na hora que a senhora pediu para a gente ler. Foi lido já? Alguém já leu o que era para eu ler? Porque eu perdi aqui a conexão com vocês. Você Era leu na 14h15 o meu. O Vitor leu, Catiele. Obrigado, meu Então amor. ótimo. Tá Perdão, professora. Não, eu entendo que vocês têm essa dificuldade aí. Não tem problema não, viu? Então, quem será que está aí? É quem eu pedi Salmo 33, 13 a 15? Eu. Então, lê, Raquel. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Tá vendo? Então, é tão interessante, né? Porque hoje em dia, quando você... Tem dois casos, assim, né?
Esses de um irmão da igreja, a mãe dele tem Alzheimer, mas assim, ela tinha Alzheimer, mas não era num estágio avançado. Ela ainda se cuidava, tal, e ele tinha que trabalhar, e ela ficava em casa, e ele tinha uma câmera que ele ficava vendo ela lá dentro da casa, né? E esses dias ele deixou ela dormindo, e ele viu que ela não levantou, não viu ela circulando na casa, e a irmã dele chegou lá e a senhorinha, ela tinha falecido. Do jeito que ela deitou, dormiu, ela não acordou. Aquela câmera fez ele ver, ajudava ele a ver o que ela estava fazendo e cuidar dela de longe, enquanto ele trabalhava. E outra é uma moça também que eu estou evangelizando, uma mulher que ela cuida dessa senhora, na verdade, né? Tem a minha idade e ela tem um problema, que ela já nasceu assim, ela é como se ela fosse uma criança. E a irmã dela, que ela mora com a irmã, ela cuida dela, a mulher cuidando dela, mas ela cuida também com essa câmera que fica ali vendo o que está acontecendo na casa. Então, é como se Deus tivesse uma grande câmera e que ele contempla, nesse salmo diz que ele contempla os filhos dos homens, e ele fica olhando o que a gente está fazendo, né? O que você está fazendo com a habilidade que eu te dei? O que você está fazendo para glorificar a Deus? Ou o que você está fazendo que é totalmente contrário à minha vontade? Então, Deus, ele sorri quando você está cumprindo o motivo pelo qual ele te criou, tá? Então, glorificar a Deus é um dos motivos pelo qual nós fomos criados. E Jesus, ele cumpriu essa vontade, porque em João 17, ele diz assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me destes a fazer. Então, quando eu olho para esse versículo, eu vejo assim, como glorificar a Deus? A resposta está aí, consumando a obra que ele nos deu a fazer aqui na terra, né? Ganhando pessoas, fazendo ele sorrir. Número 6:25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Esse trecho das Escrituras tem até música, né? As pessoas tem pastores que dão uma bênção lendo essa passagem, porque é o Senhor que nos abençoa, né? E que resplandece o seu rosto sobre ti, sobre nós, e tem misericórdia da gente. Então, nós estamos aqui para glorificar a Cristo. O nosso desenvolvimento pessoal, quando a gente cresce à medida da estatura de Cristo, quando a gente tenta de todas as formas a melhorar como pessoa, não para a gente ficar arrogante, para a gente ficar melhor que os outros, que não é comparando com outras pessoas, é comparando com a gente mesmo. Quando a gente faz isso, a gente está glorificando o nosso Pai que está no céu. O último slide. Então, aqui, ó, preciso de autoconhecimento. Você já aprendeu isso hoje. Vamos nos conhecer. E uma autoimagem, como você se vê, né? Como você olha para você e você se vê, tanto na sua características física, como na sua característica de alma, espírito, como você se vê? Como você se vê nas suas emoções, no seu caráter, no seu temperamento, como você vê a sua intimidade com Deus e como você vê a parte física sua, né? Cuidado com a necessidade neurótica de agradar a todos. Você sabe que com a necessidade, tem pessoas que por causa da baixa autoestima, ela tem uma necessidade de agradar pessoas
e nós temos que agradar a Deus. Quando a gente agrada, obedece a Deus, a gente vai ser agradável tanto para Deus como para as pessoas. Agora, quando você fica muito tentando agradar os outros, você corre um sério risco de sair da vontade de Deus. Não leve em conta padrões do mundo. Gostei da mensagem que o irmão Fábio falou hoje sobre a mulher virtuosa e a mulher virtual, né? Eu achei que um bom tema para você trabalhar. E a gente não pode correr o risco de ser tão virtual nessa nova geração que a gente está vivendo, de tecnologia, onde a gente se compara com as mulheres ou os homens que a gente vê lá, e a gente começa a não gostar do jeito que a gente é. E esse daí é um perigo muito grande, né? Então nós precisamos de olhar para nós e agradecer, porque Deus criou a gente de uma forma incrível, maravilhosa, e comparar o nosso ponto que estamos e até onde a gente quer chegar. Sempre a gente tem que rever as coisas e falar, será que eu cresci, desenvolvi, né? Ou será que eu estou na mesma? E também o nosso modelo, o nosso padrão de desenvolvimento pessoal é Jesus Cristo. Quando você se torna mais parecido com Jesus, significa que você está se desenvolvendo, tá bom? Então nós vamos ficar por aqui hoje. E alguém quer falar alguma coisa? Nós temos mais 7 minutos. Fala. Pode falar, Vitor. A senhora estava falando no início lá de como conhecer as pessoas, né? Seria interessante acrescentar também para conhecer uma pessoa quando você dá poder para ela, né? Uhum. E aí ela, às vezes, se transforma, né? Às vezes Sim. até com um cargo dentro da igreja, mesmo da congregação, né? Quando assume algum cargo, a pessoa muda completamente o seu perfil. Então, é nisso que a gente tem que desenvolver, porque quando você olha para dentro de você, você já vai saber se você corre esse risco, e quando Deus te colocar em algum lugar, você vai tomar cuidado com isso, né? Porque é bem colocado, viu, Vitor? Obrigado. O Fábio, pode falar? Ergueu a mão? Irmão Irmã, Fábio? eu tenho uma pergunta para fazer a respeito desse segundo ponto, a autoimagem, Sim. que está aí, né? Cuidado, né, com a necessidade neurótica de agradar a todos. Isso também serve para o inverso, ou seja, a necessidade neurótica de todos me agradarem? Uhum. Também. Sabe Ok. por quê? Na verdade, Fábio, eu acredito que aquelas pessoas que têm essa necessidade neurótica de agradar os outros, são pessoas que elas têm um vazio. E por que que elas querem agradar? Elas querem receber em troca, talvez uma atenção, elas querem chamar atenção, não é agradar a todos no sentido bíblico, no sentido que Deus quer. Eu quero agradar porque Jesus veio e ele era assim, né? Mas na verdade isso daqui faz parte de pessoas que têm baixa autoestima. Você pode ver que aquela necessidade de chamar os holofotes para ela, então ela faz de tudo para agradar um. Essa semana teve um caso assim, ó. A minha filha foi para a faculdade, ela faz faculdade em outra cidade aqui, e estavam, uma época que eles fazem uma inscrição para uma bolsa de estudo para pesquisa.
Além de estudar, ainda eles ganham um valorzinho lá, não é muita coisa, mas ganha. Aí, olha, ela falou, mãe, eu descobri como as pessoas são com esse negócio aí, igual o Vitor falou. Começou assim, todo mundo a fazer coisa, a ficar, como é que a Bíblia fala, bajulando os professores, porque cada professor pode chamar um ou dois para trabalhar junto, né? Então ficaram naquela coisa ali de bajulando os professores e tal, e fazendo coisa assim para poder ganhar essa bolsa. Então ela falou, mãe, eu queria muito essa bolsa e queria estudar. Mas eu não vou fazer isso aí, porque eles falam muito da palavra, diz que na faculdade lá a palavra mais falada hoje em dia é network, né? Tem que fazer network. O que é fazer network? É tipo você ficar se relacionando com pessoas que têm influência para você tirar proveito disso, entendeu? Então ela falou assim, eu falei, olha, você já tem o seu network com Cristo. Você ora, se for a vontade dele, você vai ter. Se não for, você não vai querer coisa que não é a vontade dele, né? Ela falou, não quero. Eu falei, então tá resolvido. Deixa eles buscarem, ficar agradando neuroticamente alguém só para obter alguma coisa, ou para ser visto de uma forma que a pessoa nem é, para mostrar uma estampa, entendeu? Que não é, e, ela fica tentando agradar, tentando bajular, não é no sentido positivo, é no sentido negativo. Entendeu, Fábio? Muito bem. A Milka está levantando a mão aí. Então, Sônia, eu queria falar nessa questão da parte de tentar agradar os outros. Nós precisamos dessa convicção de identidade, principalmente com Deus, né? Porque nós podemos ficar meio perdidos, né? Em algumas situações, e aí quando eu falo por experiência pessoal, nós ficamos muito preocupados com o que as pessoas vão achar, e aí nós tentamos ser uma coisa e tentamos ser outra, e de repente parece que nós perdemos a identidade, porque nós dependemos do que elas falam, do que elas acham, mas aí quando você cai na dependência somente de Deus, então realmente nós temos uma convicção de quem somos. E aí quando temos essa convicção e conversamos com Deus, né, e eu falando de mim, Senhor, o Senhor me conhece, sabe quem eu sou, sabe como eu sou, o Senhor me chamou, me amou, então assim, nós não vamos ter, assim, esse problema lá fora, não no sentido de orgulho, mas de sabermos quem somos diante de Deus, não preocupados porque o outro acha, porque você deveria ter feito dessa forma ou daquele jeito, ou porque eu tenho fibromialgia, tem dia que eu não estou muito bem, às vezes eu saio rápido do culto, eu estou lidando com essas situações, então no início eu tive muita preocupação, né, com o achar, e aí eu estou falando da minha experiência pessoal, né, mas aí nós temos as nossas convicções com Deus, diante dele nos abrimos e ele vê tudo, né, ele sabe quem somos, então aí nós conseguimos viver em paz, sem essa cobrança, essa pressão do que os outros estão achando, do que pensam, eu não estou mais participando lá com as crianças, eu não tenho mais tanto tempo, nem sempre eu estou bem, não estou tão disponível, e às vezes as pessoas falam e você ouve, então aí você quando você consegue ter essa convicção com Deus de quem você é, porque nós sabemos quem somos e até dos defeitos diante de Deus, quando nós temos essa conversa sincera, então aí essas pressões deixam de nos abalar e fazer mal para a nossa saúde, porque aí nós estamos tratando com aquele que nos conhece, né? Aquele que nos criou, ele sabe todas as coisas. Muito bom, muito bom. Tem um versículo que eu gosto muito de falar, que é aquele que fala que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem a gente vai prestar conta. Então, Deus, ele sabe tudo, né, sobre nós. Então, quando você tiver dificuldade de identificar quem realmente você é,
vai até Cristo, né? Tem um retrato falado nosso lá, capítulo 1 de Romanos, tem o nosso retrato falado do nosso passado, quem nós éramos. E depois você vai procurar esses versículos e vai ver a posição que Deus nos colocou, que a gente não merecia, porque pela graça sois salvo por meio da fé, e isso não vem de nós, né? Porque é um dom de Deus. Então, é uma coisa fantástica mesmo. Mas é isso, gente. Olha, foi muito bom esse tempo que nós passamos juntos, tá? Que Deus os abençoe, que vocês tenham bons cultos no final de semana, tá, Catiele? Manda um beijinho aí para sua fofinha. Um beijo para Lídia, um beijo para Obrigada, Raquel, professora. para Milka. Um abraço para o Vitor, para o Fábio, com a família inteira dele. Que Deus possa estar te abençoando, Fábio, aí, tão longe de nós, fora da sua pátria, mas você sabe que a sua pátria não é aqui, é lá de onde nós aguardamos o nosso Salvador. E o Daniel, né, que está aqui com a gente, já deu a aula dele hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Tá? Deus quiser. Deus abençoe.